Na Band FM, quem ama não esquece. Por que será que às vezes a gente demora tanto para enxergar o nosso próprio valor? Por que a gente se submete às mais diferentes formas de humilhação, achando que o amor é assim mesmo? Não. Eu digo para você que não. O verdadeiro amor, ele é bom, ele é leve, é feliz, não tem dor. Se você acha que ama e é amado, mas no seu relacionamento só tem lágrimas, eu vou te falar uma coisa. Você tá fazendo isso errado e cuidado. Pode ser tarde demais quando você perceber. Eu não sei como eu cheguei aonde eu cheguei. Minha família sempre foi amorosa, ela sempre foi unida. Eu sempre tive carinho, atenção em casa. Então eu posso dizer com certeza que eu cresci vendo o que era amor, o que era respeito. Mas mesmo assim, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu me apaixonei perdidamente pelo Wagner. Um homem que nunca foi exatamente um bom exemplo de namorado. Desde o começo ele se mostrou muito ciumento, muito possessivo, mas eu amava tanto, mas tanto mesmo, que preferia me enganar. Eu ficava pensando que tudo aquilo era só porque ele também me amava demais. Você não vai sair desse jeito. De jeito nenhum, Luciana do céu. Que é isso? Eu não saio com você assim, com essa roupa. Wagner, eu tô de calça jeans. Da última vez que você brigou porque eu tava de saia, eu já entendi que não era mais pra usar. O que adianta pôr calça e usar um decote desse? Olha o decote que você tá usando. Respeita seu namorado, Luciana. Pelo amor de Deus. Vai trocar essa roupa já, vai. Ele sempre foi assim. Eu não posso fingir que eu não vi. Mas eu realmente ficava falando pra mim que tudo aquilo era só excesso de cuidado. Era ele mesmo que falava isso. Dizia que os homens eram maldosos, que não respeitavam, que iam ficar me olhando, e que isso e que aquilo, e que não era legal. E eu concordava, né? Eu concordava com tudo. Não é legal mesmo ver alguém olhando pra sua namorada ou namorado. Então, pra evitar briga e pra agradar o Wagner, eu nunca debatia. Eu sempre acatava o que ele falava, fosse lá o que ele tivesse me pedindo. Minha família percebeu que eu estava mudada, que eu estava mais quieta, mais retraída. Mas eu dizia que era só impressão deles. Meu namorado nunca foi bem-vindo lá em casa. E por isso mesmo, com 5 meses de namoro, eu resolvi sair de casa para viver com ele. Eu não sabia ainda, mas ali o meu inferno estava realmente começando. Nessa época eu estava desempregada, mas aí o Wagner dizia que eu era a mulher dele e que ele poderia tranquilamente sustentar nós dois. Era, na verdade, só mais uma forma de me controlar. Meus pais, coitados, imploravam para eu não ir embora. Mas eu estava decidida, apaixonada e cega também. Completamente cega. Quantas mulheres não se identificam com isso, não é? Eu vivia pelo Wagner. E por mais que eu fizesse tudo, mas tudo mesmo, tudo que ele queria, nunca era suficiente. Aos poucos ele foi me mudando completamente. Primeiro eu parei de ter contato com qualquer homem que não fosse ele. Depois, até das minhas amigas eu me afastei. E aí, por fim, ele fez com que eu me afastasse da minha família. Ele dizia que era porque eles não aprovavam o nosso namoro. Durante algum tempo, a vida isolada com Wagner era tudo que me importava. Se eu tinha ele, eu tinha tudo. Era chato não ter amigos, não sair, mas na minha cabeça tudo compensava, porque assim nós estaríamos bem, né? Sem briga. Só que eu queria voltar a trabalhar e ele era totalmente contra essa ideia. Por algum tempo eu não insisti, porque eu não queria deixar meu namorado nervoso. Mas depois de alguns meses eu já não aguentava mais. Eu passava o dia inteiro trancada em casa. Toda vez que eu falava que eu queria trabalhar, ele ficava nervoso, me acusava de estar querendo sair para conhecer outros homens e outros vários absurdos ele falava. Aí, eu me calava de novo.
Eu fui ficando infeliz e ele cada vez mais maluco. Todo dia, quando chegava do trabalho, o Wagner sentava no sofá, esticava a mão e eu dava o meu celular para ele. Aí, ele revirava tudo e, claro, né, nunca encontrava nada porque eu tinha tanto medo de fazer alguma coisa errada que eu mal mexia no telefone. Só que um dia ele viu uma conversa minha com o meu pai. Meu pai. Meu pai que eu não via há meses, com quem eu mal falava. E ele se transformou. Disse que tinha sido uma apunhalada. Que eu sabia que ele não queria me ver de papo com ninguém. Meu pai, gente. E na conversa a gente só falava que estava com saudade um do outro, mais nada. E eu lembro até hoje, foi uma quarta-feira à noite. E ali foi o meu ponto final. Eu não podia continuar aceitando mais aquela vida. Eu amava o Wagner ainda, mas eu não posso dizer que eu podia concordar com aquilo. Eu nem sei o porquê, mas eu amava esse homem. Mas eu precisava ir embora. Então, quando ele começou a gritar comigo e quebrou meu celular jogando contra a parede, eu fui pro quarto. Eu peguei uma mochila de roupa e eu tava decidida a ir embora de vez. Mas aí o Wagner estava decidido a não deixar. E não deixou. Eu achei aquilo uma bobagem. Ele trancou a porta. Ele escondeu a chave e disse que eu só sairia por cima do cadáver dele. Eu achei aquilo uma bobagem, né? Mas eu tava tão irritada que eu nem quis discutir. Eu fui pro quarto e avisei que no dia seguinte eu ia embora sim. Assim que ele saísse pro trabalho, eu ia embora. E isso não tinha discussão. Só que no dia seguinte, pra minha surpresa, ele não foi trabalhar. Esquece, Luciana. Esquece, eu não vou sair daqui hoje. Eu não vou sair e eu não vou te deixar sair também. É sério? É sério. É sério isso? É sério. Você vai faltar no trabalho só pra me segurar? Sim. Ah, para. Não seja ridículo, né? Uma hora a gente vai ter que sair. Por quê? Você não tá me levando a sério. Você não tá me levando a sério. Ninguém vai sair daqui. Você escutou bem? E o que é isso? É um sequestro? Ah, me poupa, vai. Entenda como você quiser. Mas eu tô avisando você. Você não vai a lugar nenhum. E se precisar, eu fico aqui também, eu não saio daqui. Nenhum de nós sai daqui, entendeu? No começo eu tava achando que era uma piada. Mas depois eu fui vendo que ele tava falando sério. Ele tava maluco de vez. Eu ainda não tava apavorada, porque na minha cabeça ele ia acabar indo trabalhar, mas não. Eu me enganei. O Wagner enlouqueceu de vez. Ele passou a quinta-feira, ele passou a sexta, passou o sábado. E ele realmente não saiu de casa. Eu ficava no quarto o tempo todo, sem olhar pra ele, esperando aquela loucura passar. Mas depois de 3 dias, eu comecei a ficar com medo de verdade. Eu precisava sair daquela casa. Eu já não sabia mais do que aquele homem era capaz. Eu não via com clareza ainda, mas aquilo era mesmo um sequestro. Meu próprio marido estava me mantendo em cárcere privado na nossa casa. E para piorar, o meu celular, ele tinha quebrado. Então eu decidi tomar uma atitude. Eu falei pra ele, com toda a firmeza, que eu ia embora e que ninguém ia me segurar. Eu fui pra porta de casa. E eu comecei a forçar, tentando abrir de qualquer jeito. Pelas janelas não tinha chance, porque tinha grade em tudo, mas eu fiquei forçando a porta e ele começou a gritar pra eu parar. Eu comecei a gritar por socorro também. Alguém tinha que me ouvir, alguém tinha que estar do lado de fora. E aí ele ficou nervoso. Quando ele ficou nervoso, ele me puxou pelo cabelo e me deu um soco. Um soco na cara. O Wagner era um homem muito forte.
E na hora que ele me deu o soco, eu desmaiei. Eu apaguei totalmente. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali inconsciente, mas foi suficiente para ele me prender ao pé da cama. Quando eu acordei, eu me vi daquele jeito. Ali eu tive a certeza que eu não ia sair viva dessa história. Luciana, eu não queria ter feito isso com você. Eu não queria, mas você praticamente me obrigou. Olha o seu olho, todo roxo. Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu não queria te machucar. Wagner, você tá desequilibrado. O que é isso? O que você tá fazendo, Wagner? Eu só não posso deixar você ir embora. Eu sei, eu sou meio ciumento, mas você sabe que eu te amo e esse amor é verdadeiro. Você sabe disso, Lu, me perdoa, vai. Eu não consigo viver sem você. Então me solta. Me solta, se você me ama, me solta. Vamos conversar, você não pode me deixar aqui pra sempre, desse jeito. Não, eu não posso te soltar. Se eu te soltar, você vai querer fugir de mim. E sem você, eu não vou viver. Sem você, eu vou morrer. É pro nosso bem. Eu tô fazendo isso pro nosso bem. Acredite. Eu tava com muito medo. Muito medo mesmo. Tanto medo que eu não tinha coragem nem de gritar. E eu achei que ele podia sim me matar. Aquele homem. Como que eu nunca percebi que ele era louco? Como que eu pude maquiar todas aquelas atitudes tentando justificar que era por amor? O Wagner era doente e ele ia acabar com a minha vida. Eu só tinha uma coisa para fazer naquela hora: rezar. Rezar muito. Rezar o tempo todo. E implorar para que Deus me ajudasse a sair daquela situação. E foi só na terça-feira que eu senti que as minhas orações estavam sendo atendidas. Quase uma semana depois de tudo ter começado, o Wagner precisou sair de casa. Ele falou que só ia comprar um remédio na farmácia, que era ali, 2 ruas pra cima da nossa, e que voltava em 5 minutos. E aí, ele me ameaçou, dizendo que não era pra eu fazer nenhuma besteira. Mas assim que ele saiu, eu esperei 5 minutos e eu comecei a gritar. Eu gritei o mais alto que eu podia, o mais alto que eu conseguia. Eu gritei tanto que eu achei que eu ia desmaiar por falta de ar. Alguém tinha que me ouvir. E tinha que ser rápido. Ele não ia demorar. Então eu gritei tanto, sem saber se alguém ia me ajudar, se alguém ia me ouvir. Mas ninguém apareceu. E o Wagner voltou. Eu fiquei desesperada. Eu não aguentava mais aquilo, não aguentava mais. Meia hora depois dele ter voltado, tocaram a campainha. Ele não queria abrir. Ele viu pela janela e me mandou ficar em silêncio. Mas voltaram a tocar. O meu coração, ele disparou nessa hora. O Wagner continuou quieto, imóvel. E aí 2 homens invadiram a casa. Quando eu ouvi os 2 falando na sala que eram da polícia, eu quase morri. Eu não conseguia nem falar nada. Eu só chorava, agradecida a Deus, porque eu tava salva. Alguém ouviu os meus gritos aquele dia e chamou a polícia. Eu nunca soube quem era, mas essa pessoa tem toda a minha gratidão. Ela pode não saber o que é que estava acontecendo, mas ela salvou a minha vida. Eu tenho certeza que muitas pessoas me ouviram naquele dia, mas a maioria simplesmente ignorou. Graças a Deus, uma dessas pessoas resolveu ajudar e acabou me salvando. O Wagner foi levado na hora para a delegacia e eu fui pro hospital para fazer exames, né? Meus pais chegaram logo em seguida e eu me senti muito culpada por ver os 2 naquele estado.
Mas aí a gente se abraçou e tudo voltou a ficar bem. Eu sempre tive uma família que me amava e eles me perdoaram na hora. Eu nunca, nem nos meus piores sonhos, poderia imaginar que um dia eu ia passar por isso. Eu fiquei quase uma semana sendo feita de refém pelo homem que eu amava, por um homem que dizia que me amava também. Mas não. Na verdade, ele só era uma pessoa doente. Eu tenho certeza que se a gente ficasse mais tempo ali, essa história ia acabar em tragédia. Ia. Mas Deus resolveu me dar uma segunda chance e hoje eu tô aqui pra contar tudo o que eu passei. E que sirva de lição. Que sirva de alerta para tantas mulheres que ficam se submetendo a relacionamentos difíceis, cheios de briga, abusivos. A gente nunca sabe realmente do que o outro é capaz. E não são poucas as histórias que a gente ouve por aí de mulheres que acabaram não tendo a mesma sorte que eu tive. Muitas mulheres morrem na mão de homens violentos, homens que elas juram que amam. Eu termino a minha história aqui como eu comecei. O amor, ele tem que ser leve, tem que ser pra rir. O amor tem que fazer bem. Nada além disso serve. Não aceitem menos do que a felicidade. Nunca.